Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Física no Cerrado. No vídeo de hoje eu vou resolver uma questão, a questão número 113, né, da prova azul do Enem 2020. É uma questão que ela traz uma situação aí comum, né, nos desenhos animados, principalmente os desenhos aí da minha época, não sei hoje, né, como que isso é abordado. E é interessante, né? Até vou depois mostrar aqui um exemplo, né, de como isso aparecia nos desenhos relacionado com a questão. E aí a gente discorrer, aí a gente discutir um pouquinho dos conceitos relacionados antes de resolver a questão, conforme é a proposta aqui do canal. Vamos então à leitura da questão. O texto diz o seguinte, o enunciado, né? Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente, né? Aqui já poderia a gente discutir muita coisa, né? Será que ele cairia assim mesmo, né? Aquele cair que estava falando ali antes era como esse cair? Então, isso inclusive está dentro do escopo da questão. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante, v0, sobre a superfície de uma mesa e verificar seu movimento de queda até o chão. E aí nós temos, né, qual a figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha e algumas opções para a gente escolher, né? Dentro do que foi colocado ali no enunciado, o que teríamos, né, o que se tem nesses desenhos aí, é o que mostra, por exemplo, aqui no primeiro, né? Nesse primeiro caso aqui mostrado para a gente, ele caminharia até um certo ponto e ia cair. Será que isso corresponde à realidade, né? Você teria que então julgar ali entre os itens da questão qual seria o melhor de acordo com os conceitos físicos, obviamente, né? Como um exemplo disso nos desenhos animados, vamos dar uma olhada aqui nesse desenho aí clássico, né, do coiote com o bip-bip, né? Algumas situações nesse sentido. Veja que ilustra bem o que acontece ali na questão, né? Espero que o YouTube não bloqueie o meu vídeo por causa desse outro que eu estou usando. Onde ele mostra justamente isso, né? Ele corre, né? Ele caminha ali, vai ficar mais claro nessa outra parte do vídeo agora, até o penhasco, e aí ele segue, né, uma linha reta ali até perceber. Só que nesse caso ele nem vai cair, né? Porque ele vai encontrar ali um obstáculo à frente. Primeiro, né? E depois tem uma queda livre, digamos assim, né? Então, esse desenho aí, né, não sei se vocês que estão assistindo o vídeo chegaram a acompanhar, mas da minha época é um desenho que a gente se divertia bastante, né, com as peripécias aí do coiote tentando pegar o Bip Bip, né? Vamos voltar aqui à física e deixar o desenho um pouco de lado. Veja que nós temos que avaliar qual seria então essa escolha, né? Qual item aqui corresponde ao movimento descrito por essa bolinha ao ser atirada com velocidade v0. Mas antes disso, vamos aproveitar para revisar aqui alguns conceitos interessantes do ponto de vista dos gráficos, né? Relacionados aí a cada tipo de movimento. Nós temos alguns estudados aí por vocês ao longo do ensino médio, né? E a gente pode classificar esses movimentos, avaliar do ponto de vista aqui gráfico também o que nós temos em cada caso e revisar esses conceitos que são também importantes, né? E como essas curvas, né? Qual é o tipo de curva que nós temos em cada um dos movimentos, né? Por exemplo, nós temos aqui o primeiro destacado nesse material, nessa tabela que eu coloquei aqui para vocês, que está em S por T. Esse S é muito utilizado, né? Querendo dizer ali de uma posição, né? Muitas vezes usado também o termo espaço, né? Ou posição escalar, um deslocamento escalar, também é utilizado dessa maneira. E aí, o que eu tenho? Se o corpo está em repouso, veja que o tempo aqui está passando, né? Mas eu não tenho, né, com o passar do tempo, a posição ela não está variando, ok? Então é por isso que fica dessa maneira. Se ele está em repouso, a velocidade é igual a zero, nós temos a minha curva aqui sobre o eixo dos T's, né? Consequentemente, nesse caso, a aceleração também é nula, né? O corpo está em repouso, então era o esperado que os gráficos se comportassem dessa maneira. Quando a gente vem aqui para o movimento uniforme, né, o que eu tenho é uma dependência linear, né, da posição com o tempo. Então, se nós fôssemos escrever lá uma função chamada muitas vezes de função horária da posição,
seria escrever ela de que maneira, né? Aproveitando aqui a notação, S igual a S0 mais V vezes T, né? Neste caso, a velocidade é constante, né? E ela sendo constante, quando eu pego um grafo de V por T, ele teria essa cara, né? Uma reta aqui paralela ao eixo dos T's, né? Enquanto no caso da posição, eu tenho uma reta crescente ou decrescente, onde esse crescente ou decrescente estará relacionado com o sinal de V aqui. Lembrando que o sinal aqui, no caso da cinemática, você está relacionando com o sentido, né? Então, se eu adoto o sentido positivo para a direita e eu tenho a velocidade oposta, né, a esse meu sentido adotado como positivo, ela entrará com sinal negativo e vice-versa, né? Por isso que eu tenho aqui, nesse caso, ó, V maior do que zero, né, nessa situação, e aqui V menor do que zero, e resultando também no tipo de reta que eu tenho, crescente ou decrescente, da posição em relação ao tempo, né? Claro que nesse caso a aceleração é nula, uma vez que estamos falando de um movimento uniforme. O movimento uniforme subentende-se que a velocidade ela é constante, né? Sendo a velocidade constante, eu não tenho aceleração. O conceito de aceleração é a taxa, como varia, né, o vetor velocidade. Então, se a velocidade é constante, eu não tenho aceleração, ou no mínimo aqui, né, nessa aproximação que a gente pode estar fazendo, eu não tenho aceleração tangencial, aceleração escalar ali, relacionada à variação no módulo da velocidade, né? Poderíamos também pensar nesse outro tipo de movimento, né, o movimento uniformemente variado. Se a gente for escrever aqui as relações que nós temos, né, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que essa letra S, X, Y aqui tanto faz, né? Depende de como você está descrevendo o movimento. Estou escolhendo usar S aqui para ficar de acordo com a figura. Você tem também, isso é chamado de uma função horária da posição, teria também da velocidade, né? V igual a V0 mais A vezes T. E ainda podemos até recordar aqui a de Torricelli, né? V quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A, né, delta S, né? Esse 2 aqui ficou um pouquinho ruim, vou melhorar ele. 2A delta S. Veja que, no caso da posição, eu tenho uma função quadrática, né? Tem uma função quadrática e a concavidade aqui para cima ou para baixo, conforme a gente sempre estuda lá na matemática, né? Quando vai estudar funções, está relacionada com o sinal aqui desse coeficiente que está multiplicando o termo t quadrado, né? Então, se a minha aceleração aqui, vamos trazendo para a nossa realidade aqui da física, né? Ela é positiva, ela é maior do que zero, o que está, como eu disse ali anteriormente, relacionado com a orientação, né, desse vetor, que a aceleração é a grandeza vetorial. Se A é maior do que zero, eu teria então essa concavidade aqui voltada para cima, e se A é menor do que zero, a concavidade para baixo, né? Para o gráfico de V por T, agora a velocidade ela não é mais constante, né? Ela varia, mas não varia também de uma forma qualquer. Ela varia de tal forma que a aceleração é constante. Por isso que eu tenho a velocidade aqui, uma dependência de primeiro grau, né? Uma função afim da velocidade com o tempo. E também aqui a inclinação, né? Estará relacionada com o A ser positivo ou negativo, de acordo com o que a gente analisou para a questão da posição pelo tempo, né? Esse então seria o movimento uniformemente variado. E no caso do movimento variado, né? E aqui a gente poderia até ir além, mas no caso do que está colocado aqui para a gente, eu poderia ter uma situação como essa, que a aceleração ela é maior do que zero num certo intervalo, depois é nula, depois menor do que zero. Isso impacta em como será a velocidade em função do tempo e a posição em função do tempo. Poderia ter também, além disso aqui, um outro caso, em que a aceleração ela é crescente ou decrescente com o tempo, né? De acordo com a orientação, ou até mesmo além disso, né? Mas aqui já atende muito bem ao que a gente costuma estudar no ensino médio e aquilo que é importante a gente saber diferenciar aí dos movimentos. Então veja que esse quadro ele traz um panorama interessante para a gente avaliar esses tipos de curvas, né, que nós temos para posição, para velocidade, para aceleração, nesses principais tipos de movimentos que são estudados, né?
E como que a gente pode relacionar isso, trazer isso para o nosso problema aqui que a gente está estudando, que a gente está resolvendo aqui nesse caso? Então, voltando aqui à questão, como é que ficaria, né? O que nós temos aqui? O que nós temos é que um corpo ele é lançado com uma velocidade inicial, né? É, na horizontal aqui, né? Então ele deixa essa mesa com uma velocidade que tem uma componente apenas na horizontal. E nós temos que recordar aqui o seguinte, que eu tenho uma aceleração, né? Que nesse caso aqui é a aceleração gravitacional, né? Lembrando que nesse tipo de problema a gente está desprezando, mesmo que a questão aqui não tenha deixado isso muito claro, né? Mas está desprezando a resistência do ar. Então eu teria, pensando aqui que, aproveitando o desenho em relação ao solo, né? Eu teria orientado aqui dessa maneira, né? A minha aceleração da gravidade, né? O meu G, né? Como a gente pode escolher o que é positivo, né? Qual o sentido que a gente vai adotar como positivo, isso não seria problema e nem é necessário aqui no caso da questão, mas o mais importante aqui é você observar o quê? Que essa aceleração, né? Ela é perpendicular a essa velocidade inicial. Como ela é perpendicular a essa velocidade inicial, eu não tenho o componente inicial, né, da velocidade nessa direção, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que o corpo aqui ele desloca para a direita, né, aproveitando aqui o desenho, ele vai também começar, devido a essa aceleração, a aumentar, né, essa velocidade, essa componente da velocidade na direção vertical. Né? Então eu posso separar isso aqui no movimento composto. Ao mesmo tempo que ele anda para a direita, ele cai aqui na vertical, vamos dizer assim, né? E como é que isso ficaria do ponto de vista da trajetória dessa partícula? Então, aqui agora vamos olhar a trajetória, né, desse movimento descrito por esse corpo. Então, à medida que eu pego um outro ponto aqui qualquer, né, ele passaria, então, se eu pegar esse corpo, né, numa outra posição aqui, por exemplo, ele passaria a ter, né, uma componente, a componente da velocidade na direção horizontal, ela permanece ali, né, a mesma, né, e ele agora também teria uma componente da velocidade, que inicialmente era zero, mas agora não mais, na vertical. É por isso que a gente pode dizer o seguinte, que ao mesmo tempo que ele anda ali, né, para a direita, ele está caindo aqui se eu for olhar o movimento na vertical. E isso resulta numa trajetória de que tipo? Qual seria então a opção melhor para a gente aqui? A opção nesse caso seria a letra D, né? Opa, não precisa ser desse tipo, né? A opção seria então a letra D, né? O corpo vai descrever um arco de parábola, né? Quando ele deixar a mesa ali com essa velocidade inicial na horizontal e devido à aceleração estar aqui na vertical, ele passa a ter também um movimento acelerado ali na vertical, né? Com uma aceleração constante, porque a aceleração da gravidade, para pequenas variações de altitude, a gente pode considerar ela como sendo constante, ok? É uma questão que a gente pode classificar ela como sendo fácil, mas ela foi importante para a gente revisar como é o gráfico desses movimentos, né? O movimento uniforme, uniformemente variado, etc., para que a gente possa compreender bem e utilizar isso dentro de um outro problema que possa aparecer aí quando vocês forem realizar, seja o Enem ou uma outra prova de um outro processo seletivo qualquer, ok? Então é isso, pessoal, nessa questão, uma questão simples, né, que traz aí para a gente uma discussão relacionada aos tipos, né, de movimentos, aos tipos de gráfico que nós teríamos. Eu espero que vocês tenham compreendido, conseguido revisar bem esses conteúdos relacionados e até um próximo vídeo.